E aqui agora no Clube de Amigos a gente abre espaço para falar de saúde mental. Uma excelente tarde para você que está acompanhando a nossa FM Dom Bosco. Hoje é quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026 e estreia no seu rádio, também no YouTube, estamos ao vivo. Você pode nos assistir direto dos estúdios novos da FM Dom Bosco, a nossa transmissão. Se inscreva no nosso canal, digita aí, ó, FM Dom Bosco, no YouTube, no Instagram, estamos ao vivaço, viu? Estreia o Em Busca de Sentido. Esse programa ele vai fazer com que você pare um pouco, pense, como é que tá a sua saúde mental? A gente cuida aqui muito da saúde espiritual. E a saúde mental, psíquica, hein? Eu sou o seu amigo Brendo Carvalho e eu quero acolher com muita alegria, vamos dar as boas-vindas ao psicólogo Levi Soares. Boa tarde, Levi, seja bem-vindo à FM Dom Bosco. Boa tarde, Brendo. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação participar desse programa junto com vocês, para a gente levar um pouco mais de aspectos ligados à psicologia, à saúde mental e também ao dia a dia, né, ao nosso cotidiano, aos desafios da vida, fazendo um complemento exatamente como você disse, com essa proposta de se abordar o espiritual por parte da rádio. Queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse quem é o Levi, contasse um pouco da sua história, se apresentasse. O povo gosta de conhecer quem chega por aqui, viu? Então... Bem, a minha história aqui em relação à igreja e à rádio já é bem antiga. A minha família sempre participou junto da Paróquia da Piedade, a gente viu a rádio nascer. E, bem, eu sou psicólogo, já atuo com clínica, já tenho um pouco mais de 10 anos. E dentro da minha experiência profissional, eu me formei e fiz a residência multiprofissional em Sobral. O que é que isso significa? Que eu trabalhei nos CAPS, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que é o equipamento do governo, do SUS, onde você tem assistência à saúde mental especializada. Então, trabalhei tanto com saúde mental ligada a transtornos mentais gerais, como também a transtornos gerados por álcool e drogas. Tive essa experiência por aproximadamente 2 anos, que foi quando eu voltei para Fortaleza, para trabalhar e me dedicar somente à clínica. Então, nesse momento eu saí da saúde pública, hoje eu trabalho somente com meus atendimentos particulares e também é importante frisar que eu me especializei em logoterapia no Seminário da Prainha. Até tive um dos professores que frequenta bastante a rádio aqui, vez ou outra, o professor Francileudo, e lá pude conhecer a logoterapia, que, digamos assim, é uma especialidade da psicologia, né? Uma escola de psicologia, e que é a ferramenta que embasa o meu trabalho de uma forma geral. Então, ao longo desse período, pude trabalhar com pessoas tanto doentes, né, com portadores de algum transtorno mental, como também pessoas que não estavam adoecidas psiquicamente, mas que viviam dilemas existenciais, problemas da vida ligados a circunstâncias externas. Então, a ideia que a gente imagina para o programa é justamente conversar acerca de vários temas, né, que atravessam a vida e que vão, de certa forma, impactar de maneira negativa ou até mesmo positiva. A proposta é justamente essa, a gente poder ter um diálogo, né, com a população, com os ouvintes e trazer um pouco mais de clareza para alguns assuntos que às vezes são meio obscuros. Enfim, acaba entrando na ideia do senso comum. Muito bem, esse é o psicólogo Levi Soares, né? Eu já o conhecia quando ele prestava atendimento na hora da tarde aqui na Igreja da Piedade, de forma gratuita, né? Um trabalho belíssimo, porque doa o que você tem de mais precioso, Levi, o seu tempo, né? E o nosso tempo é valiosíssimo. Você falou que o seu olhar é para a logoterapia, né? A gente vai já falar sobre esse assunto. Mas eu queria que você falasse
proposta, a proposta do programa Em Busca de Sentido para o ouvinte entender o que é que está chegando até mim hoje. Bem, a proposta é interagirmos e conversarmos sobre temas ligados à psicologia, à saúde mental, mas também sobre o cotidiano, buscando um enfoque mais ligado justamente a um aspecto biopsicossocial, né? Assim, saindo um pouco dessa noção ligada mais à espiritualidade, tentando trazer um complemento que possa servir de norte para o ouvinte, né? E para que ele tire suas dúvidas, para que ele, de repente, possa conversar sobre o que se passa na vida dele, na vida de alguém próximo, né? É bem por aí. Muito bem. Então, sendo assim, a gente libera a participação do ouvinte. Você pode entrar em contato conosco através do telefone 3454-1888. Pode ligar, sim, atendemos ligações. E também através do WhatsApp, né? Você que deseja mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, conversar com o psicólogo Levi Soares, você vai fazer o seguinte, vai dizer o seu nome, aonde você está, o seu bairro, seu município, seu estado, seu país, e vai fazer sua pergunta. Brenda, eu tenho vergonha, mas eu tenho uma curiosidade, eu preciso fazer essa pergunta. Então você vai dizer, eu sou um filho ou uma filha de Deus. Combinado assim? Telefones e o WhatsApp liberado para você interagir, tá? Ô Levi, para o ouvinte que está sintonizando a gente, o que é logoterapia? Como é que ela é aplicada no dia a dia? Eu nunca tinha ouvido falar. Bem, a gente pode compreender a logoterapia como uma escola de psicologia ou abordagem que é o tema técnico. O que é que isso significa? Que a logoterapia é como se fosse uma das especialidades da psicologia. A gente escuta muito em alguns ambientes, né, que às vezes a psicologia é meio conflitante com a fé católica, a gente vê questionamentos em relação a algumas outras escolas, e com a logoterapia isso é um pouco diferente. Bem, explicando do que é a logoterapia ela é uma prática que foi desenvolvida por Viktor Frankl e que a grande novidade dela dentro do âmbito da psicologia foi a inclusão da esfera espiritual na discussão acerca do bem-estar e da saúde como um todo. Então, a logoterapia ela apareceu como uma técnica, uma escola de psicologia para fazer atendimentos, para se trabalhar com clínica e para se dar conta do sujeito. Ela surge principalmente também dentro da experiência que o Viktor Frankl teve nos campos de concentração da Alemanha nazista, que eram como prisões, ambientes extremamente negativos, e foi lá que ele conseguiu teorizar sobre o elemento central do qual a logoterapia dá conta, que é a ideia do sentido da vida, do para quê, do que me move e de como isso pode influenciar positivamente ou negativamente na minha saúde como um todo, né? Não apenas no âmbito da saúde mental, mas também na saúde física, na saúde espiritual. Então a logoterapia se situa como uma especialidade e ela trabalha basicamente essa ideia do sentido da vida. A grande novidade que ela traz é justamente a ideia de que o sentido da vida também pode ser extraído, também pode ser visto numa situação intensa de sofrimento. Então o sofrimento ele pode ser uma razão para se continuar a vida. Interessante. Você falou que a logoterapia ela bate um pouco de frente com a fé cristã. A logoterapia é cristã ou não é? Bem, a logoterapia ela é muito bem vista no meio cristão, justamente por ela conseguir integrar esses aspectos ligados à espiritualidade. A psicologia como um todo ela acaba tendo essa rixa justamente por focar muito em aspectos psíquicos e por às vezes não considerar a religiosidade como um elemento tão importante do ser humano. A logoterapia ela já trabalha isso diferente. O Viktor Frankl ele não era cristão, ele era judeu, mas a logoterapia se popularizou grandemente dentro da igreja. E, inclusive, o próprio Viktor Frankl chegou a ser chamado na época pelo Santo Papa João Paulo II. Eles tiveram conferências, eles conversaram, eles tiveram uma proximidade bem grande por trabalharem o mesmo autor, que no caso era o Max Scheler, mas o próprio Papa via na logoterapia algo muito importante
para o meio católico, justamente por ela ter essa similaridade. Quando a gente fala, por exemplo, da ideia do sentido do sofrimento, quer queira, quer não, a gente pode fazer uma ligação aí com a ideia da cruz, né, com o papel que o sofrimento ocupa dentro da dinâmica católica. Então, a logoterapia ela tem essa ligação, os próprios valores que ela professa são valores muito próximos e muito familiares à fé cristã. Então, justamente por isso, a logoterapia foi, inclusive, a primeira psicologia a ser formalmente indicada pela Igreja Católica. Então, é uma história, assim, a logoterapia não é cristã, não é católica, mas ela é muito bem vista e muito recomendada no meio. Interessante. Mas a logoterapia combina com o que a igreja ensina? Completamente. Quando a logoterapia surgiu, nós tínhamos uma percepção muito da ideia de saúde e doença, né? E com o tempo essa percepção ela passou a considerar o ser humano em algumas esferas, né? A gente escuta, por exemplo, CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então a gente tem a ideia de que existem diversas esferas que podem adoecer do ser humano, que elas estão ligadas ao biológico, ao psicológico e ao social. A logoterapia, já naquela época, trazia a noção espiritual da importância dessa dimensão no ser humano, que hoje é uma visão que a OMS traz em torno do próprio processo de saúde, de como a nossa espiritualidade, religiosidade influencia a nossa saúde. Então, a logoterapia, quer queira, quer não, ela inaugurou essa visão, e justamente por isso ela acaba entrando muito próximo da ideia que a igreja tem hoje acerca do processo de saúde, né? Justamente por trazer esses questionamentos ligados à espiritualidade para junto das pessoas, que antes sempre se considerou de forma meio separado, né? Como se a espiritualidade fosse uma caixinha à parte da nossa saúde. Para além disso, a logoterapia também traz aspectos, como eu falei, ligados à ideia do sofrimento, do sentido da vida, que quando a gente começa a estudar aspectos da Igreja Católica, do que a Igreja ensina, do que os padres ensinam, a gente vê que tem muita coisa em comum e que está interligada, né? E, digamos assim, é como se a logoterapia e a Igreja falassem a mesma língua. Interessante. Você está ouvindo o novo programa da FM Dom Bosco, né? Esse programa que tem a proposta de conversar com você, escutar você em busca de sentido, com o nosso querido Levi Soares, que é psicólogo. E eu quero convidar você que está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, pelo nosso Instagram, a se inscrever no nosso canal, a participar também, né? Deixando seu recado aí no nosso chat. No chat do Instagram também você pode escrever alguma pergunta, né? Se você tem alguma dúvida sobre qualquer área, né, da psicologia, você pode mandar para cá, para a FM Dom Bosco. O nosso número do WhatsApp é 85 98895 5023. Ou então você liga 3454 1888. Já temos aqui algumas perguntas que o Levi vai responder para você. Vamos à primeira pergunta do ouvinte João Farias, que está na Serrinha. Vamos acompanhar a mensagem dele aqui, Levi. Bem, acredito que é uma questão ligada ao luto, né? Processo Sim. de luto, que é algo que entra justamente nessa seara que a gente vinha conversando, Brendo. E todo mundo vai passar um dia por essa fase, né? Exato, e que não é necessariamente algo ligado a um processo de doença, mas que também exige nossa atenção e que também é vivenciado de um ponto de vista até espiritual, né? A ideia do luto, embora ele possa ser patológico em algumas situações, é uma experiência que hoje, se a gente parar para pensar na sociedade de uma forma geral, a gente tende a evitar a dor, a gente tende a fugir da dor e de situações dolorosas. Então, a gente percebe que muitas vezes as pessoas se sentem incomodadas por vivenciar sentimentos que são naturais. Se você tem uma pessoa querida, é natural que, ao essa pessoa falecer, você vá vivenciar sentimentos de tristeza, né, solidão, às vezes até mesmo
de uma forma mais intensa, né, com crises de choro, tudo. Isso não quer dizer necessariamente que existe aí um quadro patológico. E muitas vezes as pessoas se sentem angustiadas por vivenciarem isso, né, por querer saber quando vai passar, e é algo que leva tempo. Né? Essa própria questão da morte ela é muito curiosa, porque se nós paramos para pensar, né, a única certeza que nós temos na vida é que vamos morrer em algum momento. Essa é a certeza cabal que todos nós temos. Mas A gente não sabe o dia nem a hora, né? Graças a Deus. Exato. Porque se a gente soubesse, o negócio seria mais tenso, né, Levi? E segundo Frankl, inclusive, é isso que faz com que nós possamos viver a vida repleta de sentido, né? Porque como nós não estamos nem para sempre, né, e nem sabemos a data, nós temos que vivenciar o melhor dos nossos dias hoje. É algo que é muito ligado à presentificação, né? A ideia do momento, do aqui e agora. E a grande questão é justamente essa, é uma certeza que nós temos, que nos assombra e nós nunca estamos prontos para enfrentá-la. Né? Mesmo uma pessoa que está com um parente acamado, que você sabe que ele já não tem mais uma reversão, é sempre doloroso. Né? Então, isso é doloroso justamente porque nos atravessa, né? Não no aspecto racional, mas no aspecto emocional. Então, o luto ele traz essa sombra muito forte, né? Essa dificuldade de se lidar com a perda. E antigamente a gente tinha uma ideia do luto como uma escadinha, né? Como se o processo de luto fosse uma escada onde daqui a um mês eu já estou enfrentando melhor, depois de um mês eu paro de pensar na pessoa, daqui a alguns meses, né, eu já consigo tomar a minha vida de forma normal. Uma escada que a pessoa sobe e vai superando as etapas. E a visão que a gente tem hoje, na verdade, na psicologia do luto, ela não contempla essa ideia de fases. Ela passa mais pela ideia de um pêndulo, de um relógio. Né? O pessoal que é mais novo talvez não conheça, mas os relógios funcionavam com um pêndulo, que é uma haste de metal, que ela vai para um lado e vai para o outro. Então a gente tem a compreensão do luto num aspecto pendular, de que a dor de um luto ela pode passar por um tempo, alguns meses até, mas depois a gente tem um retorno, uma recaída. Então a gente não tem essa superação do processo em linha reta, como na ideia de uma escada. Então, respondendo em como lidar com a morte, né, de uma pessoa próxima, que foi a pergunta do ouvinte, essa é uma questão que requer tempo, e se isso se prolonga, se isso atrapalha a vida no nível mais de comprometer mais a vida diária, é importante buscar ajuda. Interessante. Nós temos aqui algumas participações no nosso canal do YouTube, pessoas que estão acompanhando a gente. Vamos mandar um abraço bem especial a DH Design Gráfico, está saudando aqui o Levi, Lucas Moura Varela também. Seja bem-vindo, Levi. Marcos Soares, sucesso, Levi. Lucas voltou e acrescentou, né? Como a psicologia, ele está fazendo já uma pergunta, como a psicologia pode me ajudar a compreender e diferenciar a experiência de ter um chamado vocacional que interpreto com ou não? Isso aí é uma coisa bem complexa, gente. Eu até... O amigo Brendo falou aqui de quando eu trabalhei numa atividade voluntária aqui na paróquia, fazendo alguns atendimentos, e vez ou outra esse tema chegava, né, de como discernir isso. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Algumas pessoas precisam até mesmo da ajuda de um psicólogo para poder compreender bem como é que está sendo esse chamado, porque não é um processo fácil. Né, a vida religiosa é algo bem profundo de se vivenciar. Na verdade, quando você para e pensa da ideia de você ter uma profissão, você já vê que isso exige um grau de maturidade, às vezes, de decisão, que nós não somos capazes de tomar, às vezes, com 18 anos. Quando a gente tem a ideia de um chamado, né, de uma vida religiosa, algo desse tipo, já temos isso assim, amplificado de uma forma bem mais ampla. Então, essa própria ideia de como lidar com um chamado, tudo, como discernir, é algo que requer muita reflexão. Eu sugeriria muita conversa com pessoas que já têm a vida religiosa, que de certa forma já passaram por essa experiência, mas é um diálogo íntimo e que muitas vezes ele precisa ser levado até o consultório de um psicólogo para se ter uma clareza maior, né? De se realmente é um chamado, o que é que eu estou buscando ali,
como eu vou vivenciar isso, o que é que eu estou desejando vivenciar e que eu posso enfrentar, que pode gerar algum tipo de tristeza ou frustração. É algo bem complexo. É algo complexo porque vai de encontro à nossa vida, né? A gente saber qual rumo ela deve tomar. Então é uma questão de uma caminhada, Levi, né? Eu vejo muito o chamado vocacional como uma caminhada. É como se você fosse escolher o primeiro emprego. Para qual área eu quero ir? Eu quero ser arquiteto, eu quero ser um jornalista, eu quero trabalhar como autônomo, né? Então você tem que ter muito discernimento, muita paciência. É um trabalho interior e exterior também, né? Sim, e justamente com um ponto mais amplo, porque ele abrange, você abandona a sua vida, né, uma vida nova, né, é um novo início. E esse processo é muito difícil justamente porque nós vivemos num mundo onde cada vez mais nós tomamos decisões, né? Nós fugimos da liberdade como o diabo foge da cruz. Então, a todo momento a gente fica esperando que alguém tome a decisão pela gente, que as circunstâncias nos levem para um caminho. E essa questão do chamado vocacional, ela traz esse aspecto de forma muito forte, porque é uma decisão muito íntima, muito pessoal. E muitas vezes nós não estamos decidindo por nós mesmos. Nós estamos terceirizando o nosso futuro, a nossa vida, com base em redes sociais, no desejo dos outros. Interessante, são 4h22, estamos ao vivo com o Em Busca de Sentido, aqui esse quadro agora no Clube de Amigos, para falar de saúde emocional, para falar de saúde psicológica, né? E voltando um pouco sobre o que a gente estava conversando, Levi, sobre o luto, tem pessoas, eu já ouvi casos, relatos, e conheço pessoas até, que o ente querido falece, a pessoa começa a viver o luto e a pessoa não consegue superar, no sentido de que nem as coisas que a pessoa tinha dentro de casa, roupas, objetos, a pessoa consegue se desfazer, deixa ali o quarto, vamos supor, até do jeito que estava, do jeito que a hora que a pessoa faleceu, até hoje. Isso faz bem à pessoa? Como é que ela pode começar a trabalhar isso nela no dia a dia? Bem, acredito que quando isso acontece da forma como você está falando, Brendo, a gente está se referindo talvez à ideia de um luto patológico, onde existe uma dificuldade realmente de se seguir em frente. Se espera que no processo de luto, que dentro às vezes de um período de 6 meses, a pessoa já consiga retomar minimamente a sua vida diária. É muito complicado a gente dizer especificamente de um caso desse em relação à pessoa que deixa tudo ainda da pessoa falecida em casa, justamente porque não tem como saber se isso é algo patológico ou se é só mesmo uma questão ligada à lembrança, à memória. Mas é importante compreender que mesmo o luto aparecendo, né, mesmo ele sendo uma emoção natural, ele se desfaz em algum momento e nós seguimos a nossa vida. Então, quando nós compreendemos que, de repente, a pessoa não quer se livrar de algumas coisas, ou até mesmo não consegue seguir em frente com sua vida diária, aí sim é a hora de procurar uma ajuda especializada. Acende uma luzinha vermelha, né? É uma luz amarela, né? Acho que é mais uma vermelha, doutor. Olha, são 4h25. Tem uma pergunta aqui que foi enviada pelo WhatsApp da nossa ouvinte. Vamos acompanhar a pergunta da nossa amiga ouvinte? Vamos aqui, 98895-5023. Me enviar o contato dele pro WhatsApp da Dom Bosco, que eu agradeço. Eu comecei com as crises de ansiedade, aí comecei a tomar medicação para ansiedade, depois comecei a tomar a medicação para dormir, e agora a medicação não funciona mais, e eu tô ficando assim, tipo, louca. Eu esqueço de tudo, eu não consigo dormir, tipo, quando eu vou dormir é 3 horas da manhã, aí eu acordo 5 horas, eu pego ônibus para trabalhar, desço nas paradas erradas, sem contar que dormindo eu levanto e vou procurar o que comer, às vezes durmo com a boca cheia de comida, teve de morrer engasgada, tenho dores no corpo, já fiz todos os exames e a médica disse que eu não tenho nada. E não tenho vontade de sair para lugar nenhum. E nem saio. Eu só saio para trabalhar e para a igreja.
Eu gostaria de saber o que é que eu procuro. É um neuro ou um psiquiatra? Bem, se você está relatando essas questões ligadas ao sono, eu acho que o primeiro passo é um psiquiatra, né, e dar uma organizada nesse tratamento. Não sei como está, nem como essas medicações foram passadas, quem passou, mas é importante, a princípio, reorganizar, procurar um profissional de confiança para organizar novamente essa dinâmica e, em primeiro lugar, para você dormir. Porque qualquer ser humano, isso independe de transtorno mental, qualquer ser humano que ele está sem dormir, ele começa a ter sintomas bem fortes, ele começa a enlouquecer com privação de sono. Então, isso é científico. Uma pessoa que está sem dormir há um dia, dois, ela começa a esquecer coisas que ela não esqueceria, como o nome da mãe, a data que ela nasceu. Então, acho que, nesse sentido, você tem que procurar ajuda com alguma urgência, justamente para evitar, porque são situações que estão lhe colocando em risco, né, de repente descer num lugar diferente, essa própria questão de não estar se alimentando muito bem. É importante procurar um psiquiatra e reordenar esse tratamento, começar de novo, né, organizar tudo de novo, porque isso às vezes acontece no tratamento, às vezes fica meio bagunçado, porque a gente vai só pegando receita, então eu acho que esse seria o caminho. Nós estamos conversando com o psicólogo Levi Soares, no Em Busca de Sentido, que estreia hoje aqui na FM Dom Bosco. A FM Dom Bosco, ela cuida do lado espiritual muito bem, né? Músicas, orações, programação religiosa, educativa, mas a gente também tem que cuidar da saúde mental, é essencial, ainda mais nessa era, né, que a gente está tão assim acelerado, é muita tela, é muita informação, são muitas coisas complexas ao nosso redor. E eu queria que você, Levi, explicasse para o nosso ouvinte que está acompanhando agora, qual a diferença? Ela falou do psiquiatra, né? Qual a diferença do profissional psiquiatra e do psicólogo? Porque muita gente confunde e acha que muitas vezes, eu não vou para... Ela foi indicada, por exemplo, para ir ao psiquiatra. Eu não vou não, porque é coisa de doido. Eu não sou doido. Eu não sou doido. Para quê? Não, eu não sou doido. Psicólogo? Ficar trancado ali na sala conversando? Não, para quê? Né? Muita gente tem esse preconceito, esse estigma. Carrega esse estigma. E aí? Isso vem justamente de uma ideia que se tem de tratamentos, né, do passado, e muitas vezes a pessoa, quando vai no psicólogo, no psiquiatra, ela já se imagina saindo dali na camisa de força e indo para um hospital psiquiátrico. Que é como o cinema retrata, né, como nós vemos nos filmes, nas séries. Mas, assim, a gente tem que ter em mente que o psicólogo e o psiquiatra são especialidades, são profissionais que existem como as outras. Então, não deve existir esse receio. É sempre mais complicado porque, diferente de um cardiologista, quando eu vou no psiquiatra, quer não, eu estou assumindo, eu não estou dando conta da minha vida. E isso é algo difícil para qualquer pessoa fazer. Se a gente parar e ver a principal diferença entre o psicólogo e o psiquiatra, vai ser porque o psiquiatra é um médico. Então, a abordagem dele, o trabalho dele funciona de acordo com a utilização de medicações, avaliações, ele vai dizer se existe uma doença ou não, né, vai fazer a avaliação diagnóstica. Já o psicólogo, ele trabalha com a palavra. Como a gente diz, são tratamentos diferentes, mas que, em geral, quando a gente está falando de transtornos mentais, eles funcionam de uma forma complementar. Um não anula o outro. O que nós sabemos que a gente chama de padrão ouro é justamente que uma pessoa que está com depressão, ela vai se beneficiar muito mais se ela for no psiquiatra e no psicólogo também para fazer esse acompanhamento. Então, a diferença principal é essa. O psiquiatra, ele é um médico, ele trabalha com medicações, ele vai fazer a avaliação e trabalhar a partir daí. O psicólogo trabalha com a palavra, né? Muita gente pensa que é só conversar, né? Que eu faço isso com meus amigos, eu desabafo com meus amigos, tem gente que acha que resolve isso numa mesa de bar, mas o psicólogo, ele é um profissional que ele estudou muito para ter uma direção, ter uma metodologia, né? Não é uma simples conversa. Muito bem. O nosso encontro de hoje chegou ao fim, mas próxima quinta-feira a gente se encontra aqui na FM Dom Bosco às 4 da tarde com o Levi Soares para falar desse momento maravilhoso, desse encontro que é o novo conteúdo da FM Dom Bosco, Em Busca de Sentido. Levi, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo a essa casa salesiana que já é sua, né? Você já, como você bem disse no começo,
faz parte aqui do território da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, então está em casa e agora também contribuindo através das ondas do rádio com milhares e milhares de pessoas que a gente não tem noção onde estão, como estão, mas que com a nossa palavra, com a nossa voz, a gente consegue tocar no coração dessas pessoas. Eu que te agradeço, Breno, a oportunidade também à Rádio Dom Bosco. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, né, eu também estou nas redes sociais. O meu Instagram, é Levi SV Soares. LEVI SV Soares. Então a gente pode conversar também por lá. Quem quiser tirar alguma dúvida, né, no que eu puder ajudar, a gente está por lá. E na próxima semana a gente volta. Muito bem, a gente segue por aqui até as 5 da tarde.